catar comida do lixo para comer. Mesmo após meus pais e eu termos nos convertido à fé evangélica 40 anos atrás, nossa vida continuou na miséria por mais 10 anos. Foi quando há 30 anos atrás eu conheci a teologia da prosperidade. Comecei lendo livros de escritores adeptos do novo pensamento, como Joseph Murphy, Napoleon Hill, não sei pronunciar o nome, Lauro Trevisan, entre outros. Através desses escritores, descobri a lei da atração e o poder do subconsciente, e praticando a orientação deles, comecei a crescer na vida financeira e profissional. Neurolinguística, não tem nada a ver com teologia de nada, isso é só um fenômeno mental, fenômeno de comunicação, fenômeno de condicionamento, é um fenômeno que funciona em ateus, podia ser ateísmo da prosperidade. Sim. Não tem nada a ver com a espiritualidade, muito menos com o evangelho, tem a ver com um instrumento dos filhos deste mundo, que a gente pode ensinar. Eu entendo desse mecanismo muito bem, de como funciona, mas eu aqui não ensino instrumentalizações mentais de manipulação, de impressão, de atitudes positivas e nem de exercícios de ação mental que viram praticamente uma espécie de coerção paranormal. A mente humana, eu vivo repetindo aqui, tem poderes extraordinários. O meu ensino aqui é o Evangelho. O Evangelho. Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, podendo fazer qualquer coisa, decidiu se encarnar e se humilhar e se tornar servo de todos. Pode continuar. Comecei, através dos meus pensamentos, desejos, crenças e palavras, a conquistar bênçãos financeiras. Terminei os estudos, fiz faculdade. Objetivos financeiros, que ele chama de bênçãos, mas que o Bill Gates chama de outra coisa, o Steve Jobs chama de outra coisa. Esse mesmo poder está disponível para o Trevisan, que ele leu aí, para uma quantidade enorme de outras pessoas que não estão praticando nenhuma fé, exceto em si mesmas. Fiz faculdade. E a fé em si mesmo tem um poder extraordinário. Um indivíduo sem fé em si mesmo tem muito menos poder na vida do que um indivíduo ateu com uma grande fé em si mesmo. E aí? Fiz faculdade de administração de empresas e me tornei um grande empresário. Depois comecei a ler livros de T.L. Osborne. E aí é que entrou a teologia da prosperidade. Até então ele vinha no processo do pensamento positivo, condicionamento mental, todas essas coisas que a gente tem nas autoajudas de todos os tipos. E aí? Depois comecei a ler os livros de T.L. Osborne, E.W. Kenyon e R.R. Soares. E tudo isso já é filho do Kenneth Reagan. Né? Tudo isso. Não tem nada novo aí. São só os repetidores do Kenneth Reagan. Sim. E do Kenneth Copeland. E passei a praticar os ensinos deles também. E através dessas literaturas, Deus me deu a graça de sair da miséria e me tornar um homem próspero. Não só sair da miséria, como tirei meus pais da pobreza, comprei casa para eles, ajudei todos os meus irmãos. Somos em 9 irmãos. Ele trabalhou muito, conseguiu tudo isso e ele atribui essa coisa toda à teologia da prosperidade, sendo que ele começou esse processo nem com a teologia da prosperidade, mas com o treinamento do pensamento positivo. Ele entrou na teologia da prosperidade para ungir religiosamente o que ele já vinha praticando por outras vias. Como eu disse, com obstinação e positividade funciona até com ateu, e muito bem. Aliás, com ateu funciona melhor. Melhor, né? Porque não tem tanto escrúpulo. Dependendo do ateu, tem ateu escrupuloso e tem ateu
que leva ao pé da letra. Eu sou a medida de todas as coisas. Então, quando é esse ateu que faz de si o Deus de si próprio, aí a funcionalidade é até maior, porque os escrúpulos e os autoimpedimentos são menores. O ateu, de certa forma, tem menos temor, né? Ele só tem as vantagens do poder. E aí? Estudei todos os meus 5 filhos, dei uma casa para cada um deles, quando eles casaram. Coloquei todos eles no Mackenzie, onde eles estudaram até terminar a faculdade. Mandei todos eles estudarem fora do país para fazer mestrado e doutorado. Hoje, dos 5, apenas 2 deles estão na Europa fazendo doutorado. Eu venci, Adriana, e ajudei meus filhos a vencerem. O que eu não tive na minha infância, eu dei para os meus pais, meus irmãos, minha esposa meu esposo e meus filhos. Ele é uma alminha traumatizada, doída com o que não teve, e que chama de vencer o adquirir. Toda a concentração da alminha dele se focou na posse, no ter, no alcançar diplomas, galgar posições. Isso é fruto de um garoto pobre, de uma alma que sofreu privações, que disse isso não vai mais se repetir, se transformou na fixação da vida dele. Foi o que ele fez, com carinho, com amor, por todos os que ele amava, os pais, os filhos, por si mesmo. Sim. E como ele é uma pessoa religiosa, ou tem um temor de Deus no coração, ele fez a viagem que começou com o esforço, a diligência e a positividade na crença em todo pensamento positivo. É claro que todo pensamento positivo vai fazer infinitamente melhor para quem o pratica do que aquele que vive de pensamentos negativos. Você não precisa ter nenhuma crença especial. Se pensar com positividade na vida, você vai atingir resultados incomparavelmente melhores. Simples assim. Sim. E ele, depois de um tempo, ungiu isso com do Osborne para cá, com os 3 autores que ele citou. Como ele tem o temor de Deus no coração e ele vinha praticando isso como filosofia de vida, ele, claro, se todas as ambições da vida dele tinham a ver com isso, ter uma família, ajudar os pais, educar os filhos, dar a eles o que ele não teve e ele alcançou, ele se sente um vencedor em relação a isso. Como um monte de outras pessoas que não fizeram exatamente o que ele fez, mas alcançaram as mesmas coisas, se sentem como... Eu conheço pessoas aqui, para não ir longe, aqui nesta cidade, que conseguiram as mesmas coisas por outras vias e que se sentem grandes vencedoras. Às vezes as vias nem foram tão limpas como as dele, mas foram escusas algumas delas, mas só porque o indivíduo ajudou a mãe, redimiu os irmãos, melhorou não sei quem, parece que por causa disso tudo mais foi justificado. Em momento algum eu estou contra ele ter ajudado os pais, a mãe, educado os filhos. Meu Deus, graças a Deus ele conseguiu isso. A falácia, que continua a ser falácia, é que isso não tem nada a ver com nenhuma teologia da prosperidade, porque senão seria a magia da prosperidade. Porque enquanto isso tem gente que ama a Deus como ele, e mais do que ele, que serve a Deus sem nenhuma ambição financeira, sem achar que prosperidade é adquirir, é ter, é enviar filho para nenhum lugar. São aqueles que acham que prosperidade é ser, é se darem, é se transferirem para outros em amor o dia inteiro, aonde a relação com o dinheiro nem entra, nem conta. Nunca foram ricos, nem ficarão ricos, nem se sentem abençoados ou menos abençoados, não se sentem cauda porque não têm dinheiro, sabem-se cabeça só porque têm coração quebrantado em Deus. Então o pecado deste amado irmão é que ele cultua o ter e não o ser,
cultua o método, cultua a teologia, cultua renascer, cultua isso aí. Ele é um homem bom, traumatizado, que conseguiu os objetivos da vida dele, transformou isso em dogmas finais da bênção de Deus, e quem quer que relativize isso, que para ele se tornou evangelho, embora não seja, foi só uma conquista humana. O Bill Gates conquistou muito mais sem ser assim. Bilhões de outros conquistam todo dia sem ser assim, as mesmas coisas. Podiam dizer as mesmas coisas. Minha mãe está bem, meu pai também, eduquei meus filhos, ainda fiz mais. E não teve nada a ver com isso. No Evangelho, prosperidade é sempre ser, porque o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. E ele é o próspero dos prósperos. Porque ele viu a sua posteridade espiritual e alegrou-se. Não porque ele viu a riqueza material dos seus filhos, mas porque ele viu o conhecimento, o discernimento espiritual dos seus filhos em Deus e alegrou-se. Afinal, juntar tesouros nessa terra é maldição. A gente tem que fazer o possível para que os tesouros que nos cheguem nesta terra, e não tem mal nenhum em que nos cheguem, a gente se torna apenas distribuidor deles, para fazer o bem na vida. Porque bem-aventurado, segundo Jesus, sempre foi e sempre será aquele que guarda tesouro nos céus, meus amigos, aonde nada disso corrói. Então eu entendo o seu coração traumatizado de menino pobre que alcançou essas coisas, mas não é evangelho. Sabe? Só chega e diga: olha, eu fui um cara, um self-made man, que me esforcei a beça, botei minha cabeça nessa obstinação e consegui. E fui bom com meu pai, com a minha mãe, criei meus filhos, eu dou graças a Deus por isso. Cara. Não tem nada a ver com teologia, não tem nada a ver com Deus na perspectiva que você pensa. Tem a ver com Deus na perspectiva em que Ele está presente com você e com todo aquele que trabalha, que se esforça, que faz isso por amor. Mas não foi a teologia da prosperidade, meu amigo, não foi, nunca será. Eu vou encontrar contigo no céu e você vai dizer: Caio, obrigado por ter me dito um dia que não era. Não sei se você já se convenceu, mas a eternidade vai te convencer. E aí? Sempre desejei ser próspero financeiramente, para viver bem e para ajudar a minha família e as outras pessoas a viverem bem. Por isso eu creio na teologia da prosperidade. Não, ele tinha que ser perdão, no evangelho, querer ser generoso. Não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Perdão, antes dele escrever isso, ele falou uma coisa que eu fui separando aqui para poder me localizar. Acabei que faltou uma coisa. Ele escreve assim depois. Ele deu tudo para a família e tal. Depois escreve assim: hoje dou palestras sobre a lei da atração. E você não sabe a alegria que é você ver as pessoas te abraçando com lágrimas nos olhos, te agradecendo e te dizendo que eles hoje têm dignidade e estão ajudando as pessoas a terem dignidade também. Mas ele não entendeu que o Evangelho faz isso tudo sem perverter nada, sem inverter a ordem das coisas. Não tem nenhuma lei da atração maior do que o amor. Ele está laborando numa técnicazinha antes do Evangelho e depois ele religiosizou isso com Osborne e alguns outros. Ele não compreende a alma dele, a dor dele, a angústia dele de se sentir relativizado. Só que isso aí não é evangelho. Isso é uma técnica de estímulo humano. O evangelho de Jesus tem isso, 1 bilhão de coisas mais, sem fazer ninguém ficar idólatra da posse. Sem ninguém fazer ninguém ficar cultuando o ter, o obter e a saúde. Sim. Porque falências chegam. Perdas vêm, calamidades acontecem. Sim. E nenhum poder do pensamento positivo vai garantir nada para o resto da vida de ninguém. Nenhum. E ele próprio, eu espero que ele não tenha daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, escrever para cá dizendo: por favor, me ajuda agora a conhecer a Deus depois dessa decepção que eu tive. De que todo o meu pensamento positivo deu certo para isso tudo, mas não resolveu isto. Não resolve esse medo de morrer, não resolve esse conflito familiar que surgiu com dinheiro, sem dinheiro, com diploma ou sem diploma.
não resolve essa depressão que se abateu, não resolve essa angústia, esse pânico inexplicável que surgiu na minha casa, não resolve essa impotência que se manifestou aqui, para a qual não há pensamento positivo que dê jeito dela, a menos que eu aprenda que as coisas deste mundo passam, que o mundo passa, que tudo que seja prosperidade material passa, que somente a palavra de Deus permanece para sempre. Ele podia ser o Augusto Cury, eu ia estar dizendo a mesma coisa, podia ser quem fosse. Isso não é evangelho. O evangelho tem toda a atratividade do mundo, mas não é uma lei para ser ensinada em palestrinhas. É algo que penetra o todo da vida. Atração por atração. Vamos nós dois juntos, ele e eu, para qualquer lugar. Eu prego o evangelho, ele dá essa aula. Nós vamos ver no fim para onde o povo vai afluir, se a questão é atração. Tem nada a ver com isso, não. Mas eu não sei se ele vai me entender ainda. Eu não acredito que Deus... Eu compreendo, mas ele não me compreende. Posso? Pode. Desculpa ter te interrompido. Eu não acredito que Deus destina uns para a pobreza e outros para a riqueza. Seria como pregar que Deus destina uns para o inferno e outros para o céu. Amigo, você tá coisa que considero uma heresia. Eternidade. Hã? Olha, a eternidade, a cabeça dele ficou tão tomada pelo materialismo que a eternidade, o inferno, é equivalente a experimentar o que ele chama de pobreza. Pobreza, Abraão era pobre para o padrão dele, ele não queria viver a vida de Abraão. O rico Abraão era um pobretão para os meus padrões, para os teus padrões. Você ia querer acordar todo dia, 4:30 da manhã, para ficar ordenhando boi para todo lado? Boi não, teta de cabra, de não sei o quê, com um bandinho de gente dando trabalho para lá e para cá, catando carrapato o dia inteiro, espantando mosca, entenda. Eles têm uma ideia, eles pensam que Abraão era um marajá, com TV de plasma em casa. Pelo amor de Deus, é uma vida miserável comparada com a nossa. Vida de José, vida de Maria, dos profetas era miséria pura. Vida de Jesus, ele não ia aguentar viver a vida de Jesus, a vida de Paulo. Nossa. 2 dias de Paulo, ele ia estar pedindo arrego. Pelo amor de Deus, parem com isso, meu Jesus, como é? Eu entendo, amigo, você só é um frustrado, machucado, garotinho pobre, querendo até hoje dar uma resposta com toda a dignidade do seu coração, a dureza da sua vida, mas isso não é evangelho, pelo amor de Deus. E aí, brother? Eu não acredito que Deus deseje que uns morram de câncer e outros não. Deus é amor. E sendo amor, ele deseja que todo ser humano creia nele. Aí você falsifica o evangelho todo por causa de uma premissa falsa, de um amorzinho de Hollywood. Isso é amor de Hollywood, meu filho, é amor de Ana Maria Braga. Pelo amor de Deus, que amor é esse? Amor de Ana Maria Braga, o amor de Jesus. O pessoal vem contar uma história para ele, Senhor, o senhor viu? Caiu a torre de Siloé, morreram lá 16, 18 pessoas. Que coisa trágica, né? Ele disse, não. O modo de morrer não diz nada. Mas se vocês que não morreram estão aqui me contando essa notícia, não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Mano, não entendo o evangelho. É o que dá ficar com a cabeça fechada num sistema. Primeiro ele fechou no pensamento positivo. Se ele negar esse dogma, parece que a vida dele vai acabar. Depois ele ungiu e botou o sistema da prosperidade em cima disso. Se ele quebrar esse dogma, parece que tudo que ele tem vai sumir. É uma questão mágica. Se ele quebrar isso, se ele quebrar esse entendimento, ele vai entrar em estado de agonia. Por isso eu entendo o ódio dele por mim, que estou aqui quebrando essa magia. Esse feitiço. Porque isso é feitiço. E aí? Deus é amor e sendo amor ele deseja que todo ser humano que creia nele e conquiste uma vida digna e próspera, cheio de saúde. Ok? Certo. Se eu estiver pregando uma heresia, que o juízo de Deus caia sobre mim. Não. E que ele me condene
Não, tudo não. que estou dizendo é com sinceridade. Eu verdade. sei que é com sinceridade, por isso que não venha nada sobre você. Agora, o que você está dizendo, uma barbaridade, você está. Deus te perdoe, o pecado da ignorância não é levado em consideração. Você está perdoado. Agora, você está pensando barbaridades. Barbaridades. Meu Deus, meu amigo, o que fizeram com a tua mente? E aí, vai, Braulio, rápido. Creio com toda a força da minha alma nisso, assim como tenho certeza que 2 e 2 são 4. Com relação à minha irritação sobre as piadas do Caio, sobre os pentecostais, fiquei revoltado, porque tenho um trauma com relação a isso. Sabe? Sei, claro, sou é casado. óbvio o trauma dele. O trauma dele é óbvio. Sabe, sou casado. É a vida dele. Sou casado há 30 anos, porém nos primeiros 10 anos de casado fui traído pela minha esposa diversas vezes, ao ponto dela ir embora de casa para ver com outro homem. Ela ficou longe de mim por 10 anos. Antes dela me abandonar, tínhamos tido 3 filhos, 2 homens e uma mulher. 10 anos após a traição, ela voltou para casa com a vida toda destruída, pois o homem que ela havia vivido tinha morrido, e ela estava na miséria, sem ninguém. E para piorar a situação dela, ela chegou em casa com 2 crianças de colo, um menino e uma menina, os filhos que ela teve com esse homem. Eu a perdoei, a recebi de braços abertos, e recebi os filhos dela, que são meus filhos também. Amém. Tanto que a filha que me repreendeu é a filha da minha esposa, com outro homem, mas que eu amo como se tivesse meu sangue. Amém. Nunca joguei na cara da minha esposa a traição dela contra mim. Mas todos esses anos, meus amigos e minha família me chamaram de corno manso. Que é isso? Me chamaram de babaca. Você não imagina o quanto eu sofri com as piadinhas. Que é isso? E mesmo depois de ter voltado para casa, minha esposa ainda me traiu por mais 6 anos com outros homens. Que é isso? Mas um dia ela me procurou chorando e me perguntou por que eu não a odiava diante de toda a infidelidade dela contra mim. Eu disse que eu a amava e que nunca me arrependi de ter casado com ela e que ela foi e sempre será o amor da minha vida. Ela pediu perdão a mim e naquele dia aceitou Jesus na vida dela. Hoje ela é uma mulher de Deus, a esposa que eu sempre sonhei. Hoje são 4 anos de amor verdadeiro que eu e ela vivemos. Amém. E dos 30 anos de casamento, faz 14 anos que eu ouço ela dizer com seus olhos sinceros que me ama, porque meu amor incondicional por ela fez ela me amar. Amém. Talvez vocês vão tirar sarro de mim Por quê? e dizer que sou um corno manso também. Eu? Mas quero que saibam, nunca me arrependi de amar minha mulher. Escolhi deliberadamente amá-la e sempre fui feliz com toda a Interessante minha como decisão. ele projeta assim, uns juízos pra cá, que eu não sei de onde ele tirou. E aí? Mesmo em face das infidelidades que eu sofri por parte dela por 26 anos, sei que irão me criticar por eu crer na teologia da prosperidade. O que a teologia da prosperidade tem com perdão? Teologia da prosperidade não iria ensinar você a perdoá-la, não, meu amigo. Iria dizer, seja próspero e tenha outra mulher, e mais 2 e mais 3. Foi o Evangelho que fez você ter a graça e a misericórdia de perdoá-lo. Foi uma vocação interior que só cabe a você e Deus tratarem dela e mais ninguém se meter nela. Mas não tem nada a ver com a teologia da prosperidade. Nada, meu amigo. E aí? Mas peço ao menos o amor de vocês. Sei que não mereço pedir isso, mas eu imploro o carinho de vocês por mim. Prometo que minha atitude satânica nunca mais irá se repetir. Você tem que se converter à graça de Deus. Você vê a quantidade de vezes que ele veio com mereço, não mereço, mereço, não mereço, mereço, não mereço. É tudo mérito, é tudo lei, é tudo sistema. Se a gente botar na funcionalidade, a gente vai progredir. Se a gente fizer o sisteminha funcionar, o resultado será alcançado. Mas é muita lei. E aí quando você transgride, é culpa para lá, é culpa para cá. Você é capaz de perdoar e de maneira grandiosa e para além do que seja humanamente falando normal que a gente veja acontecer em termos de perdoar e ficar no casamento. Perdoar 70 vezes 7 é o banal do Evangelho, tem que perdoar mesmo. Ficar com a pessoa na conjugalidade é que é a raridade extraordinária do que você praticou. Agora, de um outro lado, você precisa manter
esse seu compromisso com a teologia da prosperidade, porque, do contrário, parece que você está negando as raízes do seu esforço, dos seus 50 e tantos anos de esforço. Isso virou um dogma de significado para a sua vida. Negar isso parece que está negando a vida inteira. Então, meu irmão, eu entendo o seu trauma. Agora, isso não é evangelho. E eu vou morrer te dizendo. Ser bem intencionado é sincero, mas vá ler Mateus, Marcos, Lucas, João, vá ler as cartas de Paulo, sem dizer, eu creio que Deus tem que. Deus não tem nada. Deus tem o que ele diz que é. Vá ler a palavra dele. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Você crê? Pega aqui Mateus, leia até o final. Tire as suas conclusões. Tire as suas conclusões. Duvido que com honestidade no coração você vai terminar de ler o Novo Testamento crendo as mesmas coisas. Leia o todo de Jesus. Leia tudo. E olhe para Jesus e diga, Jesus é o Filho do homem, Jesus é o homem do homem, Jesus é a prosperidade das prosperidades, Jesus é o homem que eu quero ser, Jesus é o meu chamado, é com Jesus que eu tenho que me parecer, é como Ele que eu tenho que viver, é como Ele que eu tenho que me dar. Este é o Evangelho. E aí veja se a teologia da prosperidade sobrevive. Agora, não fique com medo de empobrecer por causa disso, porque o que você tem é uma superstição enorme, o medo de empobrecer, se negar que o pensamento positivo, que a teologia da prosperidade foram e são os dogmas de Deus para a humanidade. Um Deus perverso que deixa lá na Somália todo mundo passando fome e miséria para todo lado, mas para aqueles que têm um acesso a Osborne, Kenneth Reagan e R.R. Soares, Deus então faz chover na horta deles. Esse Deus é o diabo, meu. Me desculpe. Bravo. Transmita esse recado ao Caio por mim e mais uma vez me perdoe. Estou profundamente arrependido. Eu te amo, Ele você fecha fique aí. bem, eu oro por você. E hoje ele manda outra. Sim. Você quer? Bem rapidinho. É grande. É Vamos grande. rapidinho, vai. Eu não vou interromper para você ir rápido. Isso, com 17 a gente mata aí. Caio, estou te escrevendo para explicar algumas informações que eu te passei ontem à tarde, por meio da carta que mandei para Adriana. Eu coloquei que minha esposa me traiu por 26 anos. É que quando casei com ela, eu era muito novo, me casei com 16, ela 15. Coloquei que estamos há 30 anos de casado, pois eu não contei os 10 anos que ela viveu com outro homem. Também quero corrigir esse título de teólogo da prosperidade. Não sou teólogo de nada, nunca fiz teologia. Eu nunca tive interesse em teologizar sobre alguma coisa. Coloquei esse pseudônimo para chamar a atenção de vocês apenas. Por favor, Caio, me perdoe, eu te imploro. Eu me odeio diante das barbaridades que eu te falei. Tenho nojo de mim mesmo diante do que fiz. Eu fui um demônio. Por favor, não me odeie e me perdoe mais uma vez. Só quero te pedir algumas coisas. Peço que não generalize os pentecostais. Há muitos pentecostais que são homens e mulheres de Deus. Olha, são pessoas que andam com Deus eu com não sinceridade e generalizo, boa consciência. Eu não generalizo, faço exceções. Toda hora quem me assiste aqui me vê lamentando o tempo em que os meus grandes amigos eram pentecostais e todos eles foram acabando. E eu vi a corrupção da maioria desses líderes que estão aí. Eu vi. A diferença, meu amigo, é que eu não sei há quanto tempo você me conhece, mas eu estou nessa estrada há anos. Por que nenhum deles diz nada contra mim? Eles não têm coragem. Porque eles sabem que eu falo a verdade, eu os conheço, eu os vi se perverterem. Como todo dia eu aqui falo da quantidade enorme de gentezinha boa de Deus, servindo a Deus na ignorância, gente que não sabe de nada dessa loucura. Então, olha, não precisa me fazer essa lembrança, só me assista todo dia que você vai ver que eu afasto toda hora. Segundo. O final do primeiro. Da mesma forma em que há muitas pessoas que são a favor da teologia da prosperidade, são pessoas corretas, íntegras e que amam Jesus e a sua graça. 2. Mas não entenderam o Evangelho e eu vou morrer dizendo: quem quer que adote a teologia da prosperidade ainda não tem o Evangelho. Ama um Jesus que não é Jesus. Ama um Jesus que não é Jesus. Eu vou morrer dizendo.
E olha, eu estou sendo sincero, e além de sincero, eu estou assumindo a responsabilidade de estar blasfemando. Quem diz que a teologia da prosperidade define o caráter de Deus, tem um Jesus que não é Jesus. E que eu viva com as consequências do que estou dizendo. E não tem retrocesso, tamanha convicção do que eu estou lhe falando. E aí? 2. Peço que pegue leve nas piadas sobre a teologia da prosperidade e sobre os pentecostais. Não pegarei leve. Não pegarei. Continuarei a dizer que está cheio de pentecostais de Deus e os pentecostais de Deus me amam. Continuarei a usar a linguagem necessária para acabar com essa mentira até o último dia da minha vida. Se me disserem, Caio, você vai morrer às 3 da tarde. E rolar uma coisa aqui, cuja linguagem para o evangelho fica claro, merecer como Jesus fez, um ai de vós, ou merecer um sarcasmo que diga, vai dizer a essa raposa, ou merecer uma piada de Jesus, como o evangelho está cheio de ironias de Jesus para fariseus, eles terão. Os pequeninos eu pego no colo, eu dou a vida, eu morro por eles. Casca grossa vai me ver morrer profetizando. Terceiro. Final da 2, não? Pode ir. Talvez você não perceba, mas você ofende aqueles que são a favor dessas convicções de fé e que admiram você e ouvem de bom coração as suas mensagens. Olha, eu me sinto muito ofendido quando vejo você fazer essas mas piadas. Eu não tenho alternativa. Não tenho alternativa, meu irmão. Lamento informar. E tem um monte de gente que ficaram aqui, milhares ofendidos, e que hoje me amam só porque um dia ficaram ofendidos. Porque se eu tivesse passando pano morno na cabeça, estava tudo como dantes no quartel de Abrantes. Sofra eu, pague eu o preço, seja eu odiado até o dia em que a luz exploda e vocês todos compreendam, eu não tenho problemas quanto a isso. Que mais? Eu me sinto um lixo quando você faz isso, me sinto um filho do diabo. Eu acredito que essa não é a sua intenção. Não. Mas é assim que eu e muitos irmãos nos sentimos. Então pergunte, será essa uma persuasão do Evangelho? Não será essa uma persuasão do Espírito Santo? Não será esse um constrangimento do Espírito Santo dizendo, acordem, amem a Jesus, mas deixem o engano? Por que você tem que pedir para eu parar de falar a verdade, ao invés de você se converter à verdade? Por quê? Eu não paro. E aí? 3. Sou um humanista, Caio, sabe? Muitos pregadores de igrejas históricas têm criticado o humanismo, dizendo que o humanismo é do diabo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é possível conciliar a fé em Cristo com o humanismo. Eu não sou. Posso citar alguns exemplos de homens que conseguiram isso de maneira belíssima, como Erasmo de Roterdã e Kierkegaard, por exemplo. Kierkegaard, eu sou pai e mãe de especialização em Kierkegaard. Kierkegaard é tudo menos humanista. O cara confunde a semântica de diferença entre humanismo e humanidade. Erasmo de Roterdã é um homem de humanidade. É diferente. É, totalmente. Humanidade carrega qualidade, humanismo é um sistema. Kierkegaard é antissistêmico em tudo. Kierkegaard é o filósofo do absurdo. Justamente porque ele fala tanto do Evangelho e a filosofia dele é baseada no Evangelho, é que ele não fecha sistema nenhum, ele não entendeu. O humanismo é do diabo. Porque no humanismo o homem é a medida de todas as coisas. Eu sou um homem da humanidade, do filho do homem. A humanidade é a relação com a qualidade de tudo que é humano, até na expressão desumana do ser humano. Agora o humanismo é um culto àquilo que diz respeito ao homem, onde o homem é a medida de todas as coisas. Isso é diabo, mano, é meia. Entendeu? E aí? Creio que a regeneração de cada pessoa está em encontrarmos nosso verdadeiro eu, que nada mais é que a imagem e semelhança de Deus. Ninguém encontra o seu verdadeiro eu fora do encontro com Jesus. Eu só me encontro em Cristo. Fora de Cristo, eu não me encontro em mim. Em mim eu estou perdido.
É só em Jesus que eu encontro o meu eu, porque o meu eu está tão corrompido que eu não sei mais quem sou eu. Eu só começo a saber quem sou eu quando em Cristo eu aprendo o que é ser um homem, o que é ter um eu, o que é amar, o que é ser gente. Aí do eu de Jesus para mim, eu começo a me enxergar, a me entender e a me perceber. Viu, mano, como não tem evangelho nenhum presente em você? Tudo que você está dizendo aqui é anti-evangelho. E aí? Que é o nosso verdadeiro ser em Cristo, santo, puro, perfeito, sem pecado. Não, é pecado. Sem pecado. Mano, eu fui nascido em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Você não crê em Romanos 7? Que o querer o bem, fazer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. De que renascer em Cristo você é, meu irmão. Nem o Estevão crê num negócio desse. Nem a Sônia. Caio. Não. E aí? E que o processo... Vamos rápido, né, brother? Mas deixa eu fazer tudo aqui. Que o processo da santificação é o desenvolvimento do nosso verdadeiro ser em Deus, até que sejamos dominados pelo nosso verdadeiro eu e nos tornemos a imagem semelhante de Cristo. Ele Jesus é gnóstico, cara. Eu acredito que nós é que fazemos nosso destino, nós é que escrevemos a nossa história. Ninguém nasce com uma história definida por Deus. Todos nós, quando nascemos como um livro, as páginas em branco. E somos nós, através do que aprendemos na idade da inocência e depois nas nossas escolhas deliberadas. Por que eu vou ter que ouvir isso? Que eu já sei antes da fundação do mundo, eu já tinha nascido, eu já conhecia isso. Então, Caio, aí agora na quarta, ele bota um quarto item, ele vai divagando aqui, entendeu? Ele pensa que isso é novo, mas isso é a coisa do beabá de um Mobral tolo. No final ele só fala assim, não peço que concorde comigo, mas posso pedir que ao menos você respeite minhas opiniões, minhas convicções, assim como eu... Olha, eu não tenho nada a ver com as opiniões dele, o problema é meu. Eu falo o que eu quero. Ele cria um programa e fala de lá, eu lá vou fazer pesquisa, escuta, tem alguém que quer que eu fale isso? Não, eu sou um homem do evangelho, eu falo tudo que ninguém quer ouvir. Entendeu? Vocês não entenderam ainda que o meu negócio... é pregar o evangelho. Quem prega o evangelho, prega tudo que ninguém quer ouvir. É verdade. Eu sou um fracassado, vocês entenderam? Eu sou o anti-marketing. Eu sou o cara que vem aqui para acabar comigo mesmo. Eu venho aqui todo dia dizendo, olha, você contribui financeiramente se você quiser. Se você não quiser, nenhum devorador vai comer você, exceto... o fato é que você vai ficar mais egoísta, menos generoso, vai virar um seio si mesmado, vai ficando feio. Contribuir é bom para a gente se tornar generoso, não só com dinheiro, é contribuir com a vida, com os dons, com tudo. E não fico dizendo, se não enviar para cá vai morrer. Tudo que eu faço aqui é contra mim. Meus livros eu dou de graça. Lanço um livro e põe de graça. Tudo é contra mim, vocês não perceberam ainda que o evangelho é contra qualquer bom negócio? Que o evangelho é um dar de vida? Que por mais que vocês me mandem dinheiro, eu vou ser pobre a vida inteira? Porque cada dinheiro que entrar aqui vai ajudar alguém, vai se transformar em alguma coisa, vai alcançar outra pessoa, porque eu não estou precisando, a minha bunda tem um limite para sentir conforto. Vocês entenderam? Não entenderam ainda que quem prega o evangelho pega um caminho estreito, todo mundo quer o largo, uma porta estreita, todo mundo quer a fácil, prega perdão no mundo em que todo mundo quer revanche, prega misericórdia no mundo em que todo mundo quer justiça como vingança, prega generosidade no mundo em que todo mundo quer igualdades igualitaristas e invejosas. Prega o evangelho que é contra o curso deste mundo, que é contra tudo. Então o que vocês estão achando que eu quero? Que eu vou fazer pesquisa para saber o que vocês querem? Vocês estão enganados. Não contem comigo, eu sou o anti-marketing. Eu sou o cara que está aqui para dizer o que ninguém quer ouvir. Não por vontade própria, mas porque no meu coração eu não tenho alternativa. Eu prego o evangelho, é boa nova para alguns. Para a maioria, Jesus disse,
Se o mundo me odiou, odiará a vós. A minha paz não é como o mundo dá. O meu reino não é deste mundo. Os meus ensinos não são deste mundo. O que é importante diante dos homens é abominação diante de Deus, disse Jesus. Não cheguem no lugar e procurem os primeiros lugares. Fiquem na de vocês. Jesus, Evangelho, meu amigo, é só o que eu tenho, é só o que eu quero, é só o que eu sou. Portanto, não contem comigo para agradar ninguém. Eu não tenho esse poder. Eu perdi esse poder na hora que eu disse que eu era doulos de Jesus, servo de Jesus, escravo de Jesus. Eu perdi o poder de fazer média. Média com o papai, média com a mamãe, média com o meu melhor amigo, média com a minha mulher, média com os meus filhos. Eu perdi o poder de fazer média. Eu não sei fazer média, por isso eu não sou moral. Moral é da média. Eu sou do Evangelho. Evangelho é verdade, é discernimento aplicado a cada coisa, a cada um, sem medo de ser, com a sinceridade do falar em amor. E com uma convicção, meu amigo, que só é movida no meu coração pelo convencimento do Espírito Santo, porque a opinião do mundo inteiro não me abala. Mas vocês não vão entender isso jamais, talvez. Só quando o Evangelho entrar rasgante no coração de vocês e de alguns de vocês é que vocês podem entender. Mas eu não estou aqui dizendo nada do que eu gosto, nada do que eu quero, nada do que eu preferiria. Vocês acham que eu gosto de confusão? Eu não gosto não, eu gosto tanto de paz. Mas a palavra de Deus na minha boca não será falsificada por ninguém, nem por mim e nem jamais. Disso vocês podem ter certeza, mesmo que seja contra mim. Eu a pregarei contra mim, mas ela não será adulterada na minha boca. Em nome de Jesus. Jamais. Eu volto já.